Dom Pedro III determina a abertura de inquérito para investigar suspeita de calúnia de Flávio Bolsonaro contra Lula. Eu comecei a ler, eu falei, não é possível não. Realmente é uma reedição da eleição de 2022. Envolve o Maduro. Dom Pedro III determinou a abertura de inquérito policial para apurar suspeita de calúnia do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República contra o Lula. A decisão ocorreu na última segunda-feira, após um pedido da PF com parecer favorável do Paulo Gonet, a nossa linda PGR. Em representação enviada ao Supremo, a Polícia Federal apontou que Flávio usou sua conta no Twitter, no X, em janeiro, para associar imagens do Maduro a Lula. Não pode. Mas como assim você vai ligar Lula no Maduro? Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a quem toca o terror, ditaduras, eleições com maracutaias, dizia o texto destacado por Dom Pedro III. Conforme o ministro, a PF sustentou que após Flávio afirmar que Lula seria delatado, ele ainda mencionou a prática de crimes. Repete o que está sendo dito. Trata-se, portanto, de publicação realizada em ambiente virtual público, acessível a milhares de pessoas, por meio da qual se imputa fatos criminosos ao presidente da República. O ministro determinou ainda o envio dos autos à PF para que sejam adotadas as providências cabíveis em um prazo de 60 dias. Boa, uma coisa como essa eu não vou entender, gente, porque assim, se a PF acha que tem um problema, eu devia falar qual era o problema. Porque o que é que você vai investigar? Qual a providência que você vai tomar em 60 dias? A postagem tá lá. O que é que você vai fazer? Uma busca e apreensão? É isso? Não é possível que um caso desse já não tenha a determinação final. É uma postagem de rede social. A máquina inteira do Estado agora vai coletar o quê? Vai fazer análises do quê? A postagem já tá lá, todo mundo leu, tá aí. De janeiro, vai fazer o que agora? Vai prender o Flávio, mandar na cadeia? Vai tornar inelegível? Começaram as gracinhas. Né? Realmente estamos já no período eleitoral. E o timing desse tipo de coisa é maravilhoso. Isso que aconteceu na segunda-feira, né? Então não dá nem pra falar que foi após a divulgação da Quest, mas foi após o Datafolha. Mas ontem, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula numericamente no segundo turno pela primeira vez. Lembra do candidato inviável? Saiu de 36 para 38, manteve 38, subiu para 41 empatando com Lula e agora 42. Do outro lado, o Lula tá em queda. De 46 para 45, de 45 para 43, de 43 para 41, de 41 para 40. Ninguém mais tá aguentando o governo do PT, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais. E, obviamente, se Lula tá perdendo pontos, era de se esperar que a aprovação de seu governo também estivesse em queda e está. Olha a série histórica, desde janeiro de 25. O índice de aprovação bateu o pico do Mandetta em outubro de 25. Aí depois caiu para 47, 48, 47, 45, 44, 43. Na próxima dá para falar 42, 40, quem sabe. Enquanto isso, a desaprovação, né, tá ali. 49, vai 50, aí volta para 49, avança para 51, agora 52. E tá aumentando. É só lembrar que no início do ano passado, estava em 47, por conta do desgaste que ocorreu, principalmente pela questão do PIX no início de 2025, aí foi ali para 56, 57%, ou seja, ainda tem muita margem para a desaprovação do Lula subir, e fé em Deus vai subir. Tenho certeza aí que todos vocês estão empenhadíssimos em trazer a verdade para as pessoas. E nesse meio tempo, entre a Datafolha e a Quest, ainda teve a Polymarket, que não é um instituto de pesquisa, mas é uma plataforma onde as pessoas meio que podem apostar o que é que elas acham que vai acontecer. E, normalmente, a Polymarket ela tem uma certa precisão, porque as pessoas conseguem colher as suas percepções de momento e tudo mais, e tanto que virou notícia. A Polymarket é uma plataforma internacional. O mundo, né, leva a Polymarket a sério, tanto que virou notícia na CNN no Brasil. Flávio ultrapassa Lula como o presidente mais provável, segundo a Polymarket. A Polymarket é uma plataforma internacional de mercado de previsões, na qual usuários negociam posições com dinheiro real, geralmente criptomoedas, sobre a possibilidade de eventos futuros. Por isso, especialistas tratam esse tipo de indicador como um termômetro de percepção e expectativa de mercado, mais sensível a movimentos de curto prazo, notícias e apostas individuais, não com um retrato fiel do eleitorado, mas as pessoas levam isso aqui a sério. A campanha de Flávio é um total sucesso, mesmo com diversas pessoas que vocês conhecem. Quem sabe a gente fala delas daqui a pouco. De braços cruzados, não queriam ajudar. Queriam Flávio enfraquecido, para negociar apoio, né, em troca de cargos, espaço. E agora vão ter que ficar chupando o dedo. E Flávio na cabeça. Aqui foi a Futura. Também teve espaço para a Futura entre a Datafolha e Quest. Flávio liderando com quase 6 pontos à frente.
Vamos ser precisos, 5,4 pontos à frente. E Eduardo, bota o dedinho na ferida que incomoda muita gente da direita. Se as tretas, palavras usadas por ignorantes e mal intencionados fossem prejudiciais, logo, Flávio Bolsonaro deveria cair nas pesquisas, não? Se a treta, gente, era um grande problema, o Flávio deveria cair. Pois é, ao invés de fazer o certo, tem gente que insiste na narrativa, os filhos de Bolsonaro só atrapalham, achando que vão desbloquear. Se Eduardo atrapalha tanto, como é que o Flávio não para de crescer? Se os bolsonaristas radicais estão atrapalhando tanto, como é que o Flávio não para de crescer? Estão de brincadeira. Não vou votar no Flávio se ele não se afastar do Eduardo. Uai, mas o Flávio sai ganhando espaço. As pessoas na internet estão se levando muito a sério. As bolhas estão se levando muito a sério. O Paulo Figueiredo até vai comentar sobre a Futura. Eu trouxe aqui porque o Eduardo postou esse recorte. Eduardo fala o seguinte: tem um pessoal muito louco por aí, mas isso é bom. Liberdade é bom até para isso, para permitir que a pessoa possa se enterrar sozinha. Jornalistas sem credibilidade, professores sem alunos e, por fim, políticos sem votos. Lamentável futuro, mas tudo por obras próprias. Mas aí vem a turma da torcida. Não, o Zema vai roubar os votos do Flávio. E tem um jornalista, influenciadores de direita. Eu digo assim, tem o Bolsonaro Derangement Syndrome, né, o Trump Derangement Syndrome, agora tem o Eduardo Derangement Syndrome, pessoas que perderam completamente a conexão com a realidade. Tem uma coisa meio narcisista, né, de achar que a bolha deles é muito maior do que realmente é. Para você chegar ao ponto de achar que você consegue chantagear o Flávio para romper com as pessoas que criaram e viabilizaram e bolaram a estratégia e coloca ele à frente do Lula no Datafolha e 6 pontos na pesquisa do Futuro, você tem que estar muito desconectado. Não, se não romper com essas pessoas, se não houver uma ruptura familiar, se o Flávio não desautorizar o Eduardo, se ele não fizer o que o Constantino, o carrapato do saco do Olavo também estão sugerindo, sugerindo não, né? Mandando. Meu Deus. Pois é, né? Lá na frente, quem sabe a gente fala dessas confusões. Mas vamos lá. Essa aqui não tinha como deixar passar. Dito isso, Flávio presidente. Nenhum dos filhos do presidente Bolsonaro é considerado apto a se tornar seu sucessor. Isso na opinião de 46,4% dos brasileiros. Melhor assim, não precisamos de uma dinastia política de fato, né? Os 3 são péssimos. Por é livre. O comportamento recente, não é recente, gente. Ele sempre foi isso daqui. Eu realmente não consigo entender como é que as pessoas não conseguem abrir os olhos. Jesus. Mas vamos lá. Falando de coisas sérias pra valer, eu coloco aqui um recorte da CNN, onde eles estão comentando aí sobre o PP e União Brasil, unidos, mas pelo não mútuo. O preço do União Brasil e do PP para apoiarem o Flávio é o quê? Isolar o bolsonarismo. Talvez com isso, as pessoas reflitam antes de ancorar as suas justificativas no Trump abraçou todo mundo. Trump abraçou todo mundo, mas o todo mundo também abraçou o MAGA, ao invés de se afastar, né, do movimento. Mas no Brasil, a galera quer o Flávio, mas não quer levar o bolsonarismo. É tipo assim, né, tu é o pai, tu tem, sei lá, tu é viúvo, ou tu é divorciado, tu se divorciou, tu tem 4 filhos. Vou botar viúvo, né, porque não tem quem tome conta dos teus filhos. Aí tu é viúvo, tem 4 filhos, aí tu arranjou uma namoradinha nova, mas ela só te aceita sem teus filhos. Aí tu vai fazer o quê? Vai mandar teus filhos embora? Não sei se foi a melhor da analogia, pra vocês entenderem o que eu tô tentando falar. Mas escuta isso aqui, ó. O senador Jorge Seife, inclusive, protocolou um pedido nesse sentido. Foi mal. Esse aqui é o do Seife. Esse aqui, ó. O que você destaca pra gente de benefícios para a campanha de Flávio, caso haja esse acordo com os partidos, a começar pelo tempo de propaganda na televisão, estamos falando aí de duas siglas que unidas com a federação formam um verdadeiro latifúndio em termos de propaganda oficial, não? Débora Yuri, houve uma reversão de expectativa. Até o final do ano passado, a leitura era que o União Brasil e o PP caminhariam naturalmente para a independência nas eleições presidenciais. Isso porque existem muitos interesses regionais que precisam ser respeitados. O União Brasil, especialmente, tem cargos importantes no governo, manteve esses cargos e reafirmou o poder e a força da ala governista no ano passado, quando escolheu o novo ministro do Turismo, que substituiu o Celso Sabino. A reversão de expectativa aconteceu, evidentemente, por conta do crescimento rápido do Flávio nas pesquisas de intenção de voto. Isso criou a chamada expectativa de poder. Então, o Flávio tem conversado com bastante frequência com os dirigentes dos 2 partidos, o PP, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, do União Brasil. E a leitura de parlamentares, lideranças, integrantes da executiva dessas 2 siglas é que o acordo caminha para acontecer. Uma aliança que talvez seja anunciada, a expectativa é essa pelo menos, no fim de maio. E o que isso significa para o Flávio Bolsonaro? Importantíssimo. Primeiro, porque ele passa uma mensagem de que não está isolado, não está sozinho e apenas circunscrito ao bolsonarismo na disputa pela presidência da República. Ajuda no discurso dele, na tentativa de discurso de moderação. Um deputado do União Brasil, inclusive, me disse que nas conversas com o Flávio, eles deixaram muito claro que um fator decisivo para que ele receba esse apoio é que ele se comprometa a manter esse discurso e a isolar a ala mais radical do bolsonarismo, ou o chamado bolsonarismo
raiz. Portanto, temas como vacinação, a questão e outros temas que envolvem um discurso na raiz do bolsonarismo devem ficar de lado. E Flávio Bolsonaro, então, para conseguir esse apoio, teria que manter esse discurso que ele vem mantendo e isolar os bolsonaristas mais radicais. Em termos de tempo de televisão, que você mencionou, Yuri, hoje, no cenário de hoje, os cientistas políticos dizem, não dá para saber com precisão cada minuto ou cada segundo, mas dizem que o presidente Lula teria mais tempo de televisão do que Flávio se ele for candidato apenas com o PL. O presidente Lula já tem o apoio declarado do PSB, PDT, PCdoB, PSOL, PV, Rede e, claro, o próprio Partido dos Trabalhadores. Enquanto o Flávio Bolsonaro tem apenas o PL. O tempo de televisão é calculado pelo tamanho das bancadas eleitas em 2022. Então o PL tem uma boa bancada, é verdade, elegeu mais de 90 deputados em 2022, mas na somatória geral, a correlação de forças do palanque eletrônico favorece ao Lula. Mas, se o Flávio Bolsonaro fechar essa aliança com a maior federação partidária do Brasil, que é a União Brasil e PP, ele ultrapassaria o presidente Lula no palanque eletrônico e em tempo de projeção no rádio e na televisão. Isso sem falar na capilaridade do União Brasil e do PP em estados importantes como na região Nordeste. Aí, né? Pessoal, na boa, viu? Vocês acham mesmo, gente, que tem alguém da direita em abril de 2026 falando de imunização? O Flávio tem que se afastar da direita, essas pautas. Que pautas? Vem cá, gente, quais são as pautas da direita? Você consegue ver que os caras estão puxando um argumento mentiroso pra cobrar de questão? Não pode se afastar. O que essa turma realmente quer é o seguinte: quer que não exista espaço na campanha, e também no governo de transição, e também no governo, pra ninguém da ideológica. Não só porque eles não gostam da ideológica, mas porque eles são sedentos por cargos e espaço. Essa gente só pensa em dinheiro e poder. Então, quanto menos gente para disputar, melhor. Sobram mais cargos para a turma do Centrão. Essa é a lógica dessa gente. É uma lógica vil, é uma lógica de gente safada. Olha o argumento sendo usado. Não é a primeira vez que eles falam isso. Não, porque tem que se afastar desse discurso aí dos radicais de imunização. Quem que tá falando de imunização? Quem que tá falando disso? Qual é o discurso em relação a isso daí? É um papo de maluco. É um papo de chantagista. Que quer porque quer mandar sem ter votos. Aí vamos lá. Quem também aparece na mesma história? Kassab. Kassab afirma que o bolsonarismo errou ao indicar Flávio Bolsonaro à presidência. Isso. É por isso que o Flávio tá liderando. Por isso que ele tá liderando a Quest, Datafolha, Paraná Pesquisas, Atlas Intel, Futura. Por isso que ele tá liderando, porque foi um erro. Essa gente não... Eu fico na dúvida, sabe? Mas eu tenho pra mim que eles não conseguem entender que existem pessoas nesse mundo que realmente têm alguns valores e algumas, sei lá, ideias e propostas que elas realmente querem ver, querem que sejam implementadas na sociedade. Não, porque o Tarcísio vai fazendo um bom governo, que isso, que aquilo outro, pipipi, ppp. Sim, cara, mas para as pessoas da direita, a massa, a grande massa de pessoas, o Tarcísio não era de direita o suficiente, não estava disposto a comprar as brigas que essas pessoas esperavam dele. Ele com esse seu comportamento um pouco mais moderado. Incrível. Todos servem, menos os bolsonaristas. Todo mundo serve menos os bolsonaristas. E essa opinião não é só do Centrão. Comecei pelo Centrão, né? Tá falando União, PP, Kassab. Mas calma que tem mais gente. Isso aqui completa, inclusive, eu não lembrar disso aqui. Isso aqui completa exatamente o que tá falando do PP do União Brasil. Kassab diz que Paulo Guedes salvou o governo Bolsonaro e que gastar é com Lula. Vem cá. Paulo Guedes seria ministro sem Bolsonaro? Paulo Guedes seria ministro sem Bolsonaro? Paulo Guedes não foi indicação do Centrão. Paulo Guedes não foi indicação política. Paulo Guedes só é ministro, só foi ministro por causa de Bolsonaro. Então, assim, foi Bolsonaro que salvou o governo Bolsonaro. Foi a escolha de Bolsonaro. Aí você vê que ele deixa ainda mais claro o objetivo dele. O Bolsonaro é uma visão pessoal minha, sem nenhuma vocação para o poder. Teve bons ministros, teve Paulo Guedes. Eu acho que Paulo Guedes salvou o governo Bolsonaro porque o Paulo Guedes não era ministro da Economia, ele era o presidente da Economia, tinha 5 ministérios embaixo dele. Ele era super poderoso e ele não dava satisfação ao presidente. E nem o presidente queria que ele desse. No fim é só isso. Cargo, espaço e poder. Se der poder para os meus amiguinhos, é bom, é maravilhoso e tudo mais, pipipi, popopô. Por que o Lula não indicou o Paulo Guedes para o ministro da Fazenda? Por que o Temer não indicou? Por que o governo anterior não indicaram? Mas não. Foi o Guedes que salvou, não foi o Bolsonaro, não. Nunca é o presidente. Qualquer um menos Bolsonaro. Aí vem o Merval Pereira, na mesma linha. Saindo agora da política do Centrão, indo para o consórcio. Eleitor de direita vai escolher qualquer um que possa vencer o Lula. Qualquer um. Bom, qualquer um, o Flávio acho que também tá no meio, né, Merval? Assim eu espero. Lula vai se desgastando cada vez mais e não é à toa que, na semana passada, disse não ter decidido se vai se candidatar. Aí a treta comenta, isso não é o mesmo que prega o tal Space da Sirene? Como dizem por aí, primeiro turno, eu voto em quem eu quiser, pipipi, popopô. No segundo, qualquer um que vença o Lula. Mas confia que é tudo pela união da direita. E temos um